Quem dá bola para uma brincadeira? Pois é, as brincadeiras estão repletas de conteúdos inconscientes, revelações ocultas sobre o que do mais profundo existe, aparecem nas diversas brincadeiras, pois precisam ser escoadas para o meio externo. Com crianças não acontece diferente. Elas necessitam de brincar, não necessariamente por prazer, porém muito mais para expressarem suas frustrações, ódio e ira. Portanto, brincadeira é coisa séria. Fique até o final e saiba qual a importância da brincadeira para o seu filho. Partiremos da ideia senso comum de que crianças brincam por prazer, pois ninguém duvida disso. Crianças gostam de correr, falar alto, expressar-se alegremente. Achamos sempre que estão agitadas, indo de um lado para o outro, numa correria incansável. No entanto, segundo Winnicott, as crianças brincam para dominar angústias e ansiedade, para escoar impulsos agressivos e lidar com as frustrações inconscientes. Quando o ambiente é saudável, as brincadeiras agressivas, dentro de um limite tolerável entre crianças da mesma idade, devem ser toleradas, apesar de representarem um grande transtorno para os cuidadores quando a brincadeira agressiva é excessiva. Entenda que estou falando de brincadeiras de luta, combate ou então brincadeiras agitadas, barulhentas, brincadeiras agressivas, que é diferente de agressividade na brincadeira, algo que não deve ser permitido, porque as crianças são respondentes ao meio em que vivem, ou seja, se dentro de casa estiver tudo em ordem, a criança tende a estar em ordem também. Aliás, tem uma hipótese de que os problemas que temos com as crianças se devem muito ao fato dos pais de hoje serem diferentes dos da primeira metade do século passado, pois os pais da primeira metade do século XX, ao contrário dos de hoje, precisavam simplesmente repetir modelos familiares, e assim as novas famílias também nasciam com os mesmos valores, tradições e costumes. Havia uma estabilidade que era passada de geração a geração. Mas nos últimos 30 anos, com as relações entre pais e filhos cada vez mais fluidas, diversas influências externas chegaram para competir, corrompendo o paradigma da família, como o conhecemos ainda no início do século anterior. O que faz com que os pais contemporâneos precisem ir atrás de novos saberes para dar conta da criação de filhos. Sem modelos a serem repetidos, as novas famílias perderam o norte e ainda precisam agir de forma adequada às novas questões que surgem ligadas à vida moderna e aos avanços frenéticos da tecnologia contemporânea. Mas voltando a falar da brincadeira, propriamente dita, segundo Donald Winnicott, autor que estou utilizando para o embasamento teórico deste vídeo, as angústias da infância quase que frequentemente estão presentes na brincadeira e, quando em excesso, levam a criança às brincadeiras compulsivas ou repetidas, uma busca exagerada aos prazeres que pertencem àquela brincadeira. Os excessos de um único tipo de brincadeira são um sinal de alerta, podendo envolver compulsão, angústia e ansiedade. O natural seria a criança se ocupar com diversas brincadeiras e algo diferente disto deve ser objeto de observação dos pais. A brincadeira também traz outro aspecto interessante: a frustração. Lembro-me de minha mãe com aquela frase clássica de final de dia: Álvaro Marques Júlio, está na hora de tomar banho. Pronto. Uma tristeza tomava conta de mim e de meus irmãos. Nós argumentávamos: deixa só mais um pouquinho, aquilo que toda criança faz, Lá uma vez ou outra ela deixava, mas a regra tá na hora do banho, tá na hora do banho. Como a brincadeira lida com
o escoamento destes sentimentos de ansiedade e angústias, sempre que este processo é interrompido, gera desprazer, o que não é ruim, pois quando o adulto interrompe a brincadeira pelas razões que lhe parecem convenientes, frustrando a criança, também está contribuindo para a formação de uma estrutura de ego mais forte, já que confrontam o prazer de brincar com a realidade, seja a hora do banho, a hora da escola, a hora de dormir. Desta forma, a criança demonstra sua frustração pela cessação do prazer, mas logo se recompõe. Ao fazer este movimento, aprenderá a se reequilibrar emocionalmente em várias outras situações da vida adulta. A brincadeira também é importante, à medida em que promove as primeiras organizações dos diversos papéis sociais e relações emocionais que serão vividas na fase adulta. Por exemplo, quem nunca viu uma menina falando com suas bonecas? Ou um menino organizando seus carrinhos? Já estão ensaiando a vida adulta. Aliás, é oportuno citar que, segundo Winnicott, a brincadeira, trabalhos manuais, trabalhos artísticos e a prática religiosa também contribuem para a unificação e integração da personalidade. Vale lembrar que já é pacificado entre os estudiosos do desenvolvimento que a brincadeira relaciona o funcionamento físico com a vivência das ideias, ou seja, o mundo interno com o externo, o que equivaleria a dizer que brincar traz saúde física e emocional. Então, deixemos as crianças brincarem, mas observemos como estão brincando, o tipo de brincadeira preferida e frequência, se em excesso ou não, pois todas estas características podem falar muito sobre o mundo de sua criança. E aí, foi útil o vídeo? Então, compartilhe.